Então, pessoal, eu estive a pensar numa coisa quando estava a tomar banho, até todo de pijama, que acabei agora mesmo de tomar banho, e decidi vir gravar este vídeo, que é um bocado de nostalgia ao mesmo tempo, para tentar perceber a diferença que existe na cultura de hoje em dia para a cultura da minha época. Que eu estava a tomar banho, como eu vos estava a dizer, e estava a ouvir música, e nisso apareceu uma das músicas que marcou a minha adolescência, como marcou de muita gente à minha volta, incluindo tipo, da minha namorada e assim, que era uma música usada Sana, que é Congratulations, I Hate You, que é uma música, para quem não conhece, é uma música de Screamo. O estilo chamado Scream, hoje em dia, é um estilo que basicamente é extinto. Não há bandas hoje em dia que sejam do estilo Screamo. E isso me pôs a pensar, como antigamente o nosso acesso à informação era muito reduzida. Eu lembro-me que eu só fui ter internet em casa, já devia eu ter uns 12, 13, 14 anos. Lembro-me que era muito difícil, o YouTube ainda não existia direito, o Facebook ainda não existia, pelo menos que eu me lembro, não em demasia. Eu lembro-me que a rede social que eu comecei a usar era o Wi-Fi. Aqui em Portugal o Orkut nunca foi muito usado, pelo que eu me lembro, pelo que eu sei. Então era o Wi-Fi que aqui bati em Portugal. E era o da altura, era o Wi-Fi, até começou a aparecer o Facebook. Ou seja, estamos a falar de uma época muito antiga, uma época que mesmo o YouTube ainda não existia direito, ainda estava a gatinhar. Hum, então o acesso à informação tornava-se muito reduzida e havia tantos grupos distintos de pessoas nessa época. Tínhamos as pessoas emo, foi a grande época dos emo, anos 2000. Tivemos a época. Tivemos os grupos dos metaleiros, os grupos dos roqueiros, os grupos do pop. Tinha vários e vários tipos, tipo grupinhos de pessoas. Quando falo de grupinho, estou a falar tipo do que elas gostavam, não de literalmente fazer um grupinho. Mas havia vários grupos que tu te encaixavas. Eu sou metaleiro. Eu sou do pop. Eu sou do rock. Eu sou do scream. Eu sou do emo. Normalmente não se tratava muito por scream, era mais emo. E normalmente o scream estava associado ao emo, portanto. Uh, mas havia tanta diferenciação na cultura em que havia tanta coisa diferente. Eu lembro-me que mesmo a informação, o mesmo Google não era muito ainda falado. Eu lembro-me das primeiras pesquisas que eu vi na internet, eram em sites meio duvidosos, nem sei o nome, mas eram sites que eram antes do Google existir. Ou seja, havia um motor de busca antes do Google e era nesse site de busca, depois não encontrava um novo site de busca, partilhava com outro pessoal, e depois tipo, vamos tentar neste site de busca, não encontrei, vamos tentar noutro. Era uma época que era muito mais difícil encontrar informações. Um, Lembro-me que mesmo para sacar música, que era o Emul, era o LimeWare, que era o que eu mais usava, havia muitas histórias que a maior parte das ficheiras continha um monte de vírus e assim, filmes e tudo, não havia streaming, não havia nada. Uh, Lá mesmo os jogos de PC era muito ainda à base de CD mesmo, CD, DVD. Assim, antigamente os jogos de PC eram sim de CD mesmo, não era DVD, era CD. Eu me lembro dessa oportunidade, eu ia daqui devia ter aí alguns, mas lembrei-me que eu despechei quase todos, portanto não deve ter aí nenhum. Que eu já tinha ter, não CD e tudo. Eu lembro-me que nem todo o computador lia DVD, alguns ainda tinham leitor CD. Foi uma época que era muito precária a informação e havia tantas bandas conhecidas, havia tantos nomes na ribalta em vários géneros diferentes. E depois eu ponho-me a olhar para hoje em dia. Hoje em dia o que é que nós temos? Temos o pop, que sempre foi o principal, porque querendo ou não, um pop vem de música popular. Ou seja, é música que normalmente a plateia no geral gosta. Portanto, é por conta disso que o pop também, dependendo da época em que é formado, tem sonoridade diferente, porque é música popular, é música que normalmente o mainstreaming gosta. E então eu pus-me a pensar nisso, pus-me a pensar, poxa, como é que hoje em dia, com tanta informação, não vejo assim tanta gente a falar do metal e que é como antigamente sabia.
É mais pop, funk, sertanejo. Estava a falar, tipo em casa cá em Portugal, não é? Mesmo o rock é pouco citado, é quase tudo à base. Tudo à base mesmo, parece que é tudo um bando de ovelhas que está tudo a seguir um rebanho. E antigamente não, parecia que antigamente havia várias ovelhas, havia ovelhas que seguiam o rebanho, não é? Mas depois havia umas ovelhas negras, umas ovelhas coloridas, umas ovelhas cor-de-rosa, umas ovelhas verdes. Percebe? Hoje em dia, não, parece tipo, sempre que tu já não segue aquela manada, já és uma ovelha negra e não queres saber se é rock, se é metal, se é, sei lá, sei lá, house e assim, vamos, e custa um bocado, tipo, pensar como nos chegamos a uma altura que há tanta coisa, mas tanta informação, tantos gostos diferentes, tanta música diferente, e as pessoas continuam a funilar os gostos todos para as mesmas bandas, para o mesmo tipo de música. Parece que a diversidade parou, sabe? Parece que o pessoal esqueceu-se que existe diversidade na música e começou a encurtar. Então cada vez menos, se calhar, pessoal metal, quando falo, estou a falar tipo da juventude, da pessoa que ainda está na escola e assim. Sinto que o pessoal só liga pop, funk, sertanejos e tudo isso. E custa um bocado ver que numa altura em que existe muito mais informação, que existe muita mais acessibilidade, o pessoal não consegue ir à procura dessa diversidade na música, porque é tudo o mesmo. Eu lembro de um caso que até foi com uma antiga colega da minha namorada, da minha namorada, não, de uma ex-namorada minha, que ela era fã de Shawn Mendes. E ele veio cá a Portugal. E ela quis ir ao concerto. Foi. E ela me conta que ela, quando chegou lá no outro dia, no curso, ficou toda chateada por pensar que eu só ia tocar duas músicas e que ia embora. E ela não conhecia mais nada, só conhecia aquelas duas músicas, eram as duas músicas mais famosas. E eu me pergunto, numa altura que a internet está muito mais acessível, tu gostas de um artista, não sabes ir procurar mais músicas daquele artista para ver se de facto gostas? Já me aconteceu. Ver uma música estar no mainstream, gostar e procurar o resto do artista e eu não gostar daquela, mas não gostar de mais nenhuma. Acontece. Uh, mas não vou ir a um concerto só para ouvir uma ou duas músicas, não é? Não é lógico. Ainda mais um concerto caro. Mas pus-me muito a pensar nisso, tipo, como é que é possível, hoje em dia, com tanta informação, as pessoas não terem mais aquele vontade de descobrir o desconhecido, sabe? De descobrir outras categorias de filmes, descobrir outras categorias de música, outra categoria de jogos, outra categoria de leitura. Parece que tudo se perdeu, parece que a busca por diferente, a busca por identidade se perdeu. Parece que hoje em dia o que conta é consumir a massa. O famoso, como chama, o medo de ficar de fora da tendência, não é? E eu nunca fui uma pessoa de tendências e consegui ver muito isso. Eu era mais o medo de estar dentro da tendência. Eu normalmente tinha o opor, é não querer estar dentro do que toda a gente fala, do estilo que toda a gente fala, do jogo que toda a gente fala. Apesar que em termos de jogo estou a tentar mudar. E mesmo disso, se a música me gostar, eu já não tenho aquele medo, não, vou gostar de uma música pop, não sei quem, não devo de gostar porque faz muito sucesso. Para mim é meio cagativo hoje em dia. Mas perdo um bocado de esperança na humanidade quando eu vejo que as pessoas não procuram mais uma identidade, procuram seguir um rebanho. E com tanta informação que tu tens, com tanta informação à tua volta, com tanta coisa à tua volta, como é que ainda lá está, os grupos todos que existiam se extinguiu. No caso que eu estava a falar, nesse caso do Screamo. O Screamo é um estilo de música que hoje em dia não existe mais. Ainda conheci uma banda que ainda fez há pouco tempo uma ou duas músicas de Screamo, mas foi só isso, fez uma ou duas músicas não sei há quantos anos, e não estou à espera que eles lancem um álbum mesmo. Senão, a maioria do Screamo é dos anos 2000. Não existe o Screamo mesmo. Normalmente o que vocês podem ver se chamar, mas é essa banda que faz Screamo, okay. Não é fazer o Screamo, é Screamo, que é um estilo de música próprio. Porque a maioria das bandas mesmo que eram Screamo viram ou post-hardcore ou metalcore, que englobarem que, mas o Screamo raiz já não existe mais. A mesma coisa acontece com o metalcore. O metalcore raiz não existe mais, apesar que eu prefiro o novo, vou ser sincero.
Mas houve estilos que morreram. Tipo, é muito raro encontrar alguma coisa do género. Ahm, e é um estilo muito que eu gostava muito, Scream, eu adorava. Tipo, a Alessana é uma das minhas bandas preferidas. E eu, quando ouço alguma música do Alessana, fico realmente bastante vibrante. É um estilo de música que eu gostava. Hoje em dia já não existe mais este estilo de música. E há muitas novas músicas que estão a surgir, outras que estão a morrer. Eu entendo, faz parte. Mas eu me pergunto, tipo, porquê que toda a gente só tem de seguir a manada e não podem, tipo, perder um tempo, procurar um estilo diferente do que a maioria ouve e ver se gostas. Nascer outra vez aqui, não, temos aqui o grupinho dos Dimo, temos o grupinho dos metaleiros, dos roqueiros, dos eletrónicos, não sei como é que se chamava, mas era tipo, o nome que gostava muito de eletrónica. Uh, Sei lá, de outros estilos até mesmo que o pop não conheça. Não existe mais. E mesmo dentro do metal, depois havia o pessoal que era do black metal, havia o pessoal que era do thrash metal, havia o pessoal que era do nu metal. Mas hoje em dia já pouco vejo isso acontecer. Hoje em dia. Parece que hoje em dia tornou-se tudo mais cego por seguir o pastor e não tanto vamos descobrir por nós mesmos o mundo. Então era isso, essa é uma reflexão que eu estive a pensar sobre o que eu acho que está a acontecer, não é? Em paralelo com o que era na minha época. E isso me deixa literalmente bastante triste.